Travessuras da Menina Má, de Mário Vargas Llosa. Parte 6. Arquimedes, o construtor de quebra-mares. Os quebra-mares são o maior mistério da engenharia, exagerou Alberto Lamiel, abrindo os braços. Sim, tio Ricardo, a ciência e a técnica resolveram todos os mistérios do universo, menos esse. Nunca ouviu falar? Desde que o tio Ataúfo me apresentou a esse sobrinho dele, engenheiro formado no MIT e considerado o as da família Lamiel, um jovem triunfador que me chamava de tio, apesar de não ser, pois era sobrinho de Ataúfo pelo outro lado da família. O rapaz me conheceu um pouco antipático, porque falava muito e num tom insuportavelmente pontifical. Mas, evidentemente, a antipatia não era recíproca, porque, desde que o conheci, ele multiplicava seus cuidados comigo e me demonstrava um afeto tão efusivo quanto incompreensível. Que interesse podia ter para aquele jovem brilhante e bem-sucedido que construía edifícios por todos os lados na expansiva cidade de Lima dos anos 80, um obscuro tradutor expatriado que voltava ao Peru depois de tantos anos e observava tudo entre nostálgico e aturdido? Não sei porquê, mas Alberto perdia muito tempo comigo. Levava-me para conhecer os bairros novos, Las Casuarinas, La Planície, Chacarilla, Lariconada, Vila. As urbanizações de veraneio que brotavam como cogumelos nas praias do sul, e me mostrou algumas casas cercadas de jardins, lagos e piscinas, que pareciam ter saído de filmes de Hollywood. Um dia me ouviu dizendo que, na infância, uma das coisas que eu mais invejava nos meus amigos miraflorenses era que muitos deles fossem sócios do Clube Regatas. Eu tinha de entrar às escondidas, ou nadando da prainha adjacente de pescadores, e me convidou para almoçar na velha instituição chorrilense. Como ele já tinha anunciado, as instalações do clube agora eram mesmo muito modernas, com suas quadras de tênis e frontão, suas piscinas olímpica e térmica, e as 2 novas praias conquistadas ao mar graças a 2 longos quebra-mares. Também era verdade que o restaurante al fresco do Clube Regatas preparava um arroz com frutos do mar que, com uma cerveja gelada, tinha sabor de glória. O panorama, naquele meio-dia cinzento e nublado de novembro, num inverno que resistia a terminar, e com as fantasmais encostas de Ravina e Miraflores meio apagadas pela neblina, evocava muitas imagens no fundo da minha memória. O que ele acabava de dizer sobre os quebra-mares me tirou do devaneio em que estava mergulhado. Sério? Perguntei, mordido pela curiosidade. Francamente, não acredito, Alberto. Eu também não acreditava, tio Ricardo, mas juro que é assim mesmo. Ele era um rapaz alto e com jeito de gringo, atlético. Vinha ao Regatas todos os dias às 6 da manhã jogar frescobol e frontão. Bem moreno, com o cabelo cortado quase rente, que exalava presunção e otimismo. Nas suas frases, misturava palavrinhas em inglês. Tinha uma noiva em Boston com quem ia se casar em poucos meses, assim que ela se formasse em engenharia química. Ele havia recusado várias ofertas de emprego nos Estados Unidos depois de se formar com louvor no MIT, para vir ao Peru fazer a pátria, porque se todos os peruanos privilegiados fossem morar no estrangeiro, quem iria botar a mão na massa e levar nosso país para frente? Com aqueles bons sentimentos de patriota, ele estava me puxando as orelhas, mas não se dava conta. Alberto Lamiel era a única pessoa do seu meio social que demonstrava tanta confiança no futuro do Peru. Naqueles últimos meses do segundo governo de Fernando Belaúnde Terry, final de 1984, com a inflação disparada, o terrorismo do Sendero Luminoso, os apagões, os sequestros
E a perspectiva de que o APRA, com Alan Garcia, ganhasse as eleições do próximo ano, havia muita incerteza e pessimismo na classe média, mas nada parecia desanimar Alberto. Levava uma pistola carregada na sua caminhonete para o caso de ser assaltado, e o sorriso sempre no rosto. A possibilidade de que Alan Garcia chegasse ao poder não o assustava. Havia estado numa reunião de empresários jovens com um candidato aprista e este pareceu bastante pragmático, nada ideológico. Então, um quebra-mar não fica bom ou ruim por motivos técnicos, cálculos corretos ou errados, acertos ou defeitos de construção, mas sim devido a estranhos feitiços, a magia branca ou negra, caçoei. É isso que você quer dizer? Um engenheiro formado no MIT? A bruxaria chegou até Cambridge, Massachusetts? Isso mesmo, se preferir definir assim, riu ele. Mas voltou a ficar sério e a afirmar, fazendo movimentos categóricos com a cabeça. Um quebra-mar funciona ou não funciona por razões que a ciência não tem condições de explicar. O assunto é tão fascinante que estou escrevendo um pequeno report para a revista da minha universidade. Você adoraria conhecer o meu informante. Chama-se Arquimedes. Um nomezinho que lhe cai muito bem. Um personagem de cinema, tio Ricardo. Depois de ouvir as histórias de Alberto, os quebra-mares do Clube Regatas que avistávamos da varanda do alfresco adquiriram uma auréola legendária, de monumentos ancestrais, esporões de pedras que não só estavam ali, cortando o mar, para obrigá-lo a se retirar e entregar uma faixa de areia aos banhistas, mas também como reminiscências de uma velha estirpe, construções meio urbanas, meio religiosas, produções ao mesmo tempo de perícia artesanal e de uma sabedoria secreta, sagrada e mítica, mais que prática e funcional. Segundo o meu suposto sobrinho, para se construir um quebra-mar, determinar exatamente o lugar onde deve ser erguida aquela estrutura de blocos de pedras superpostos ou unidos com massa, não era suficiente, nem mesmo necessário, o menor cálculo técnico. O indispensável era o olho do prático, uma espécie de bruxo, xamã, adivinho, à maneira do rabdomante que detecta poços de água ocultos sob a superfície da terra, ou do mestre chinês de Feng Shui, que decide a direção em que uma casa e os móveis que a ocupam devem ser orientados para que seus futuros habitantes vivam em paz e aproveitem o lugar. Ou, caso contrário, sintam-se hostilizados e expostos a desavenças e atritos. Um homem capaz de detectar por palpite, ou por ciência infusa, como o velho Arquimedes vinha fazendo há meio século na Costa de Lima, onde construíram um quebra-mar de maneira que as águas o aceitem, mas não o destruam, esfarelando, escavando, conquistando pelos flancos, impedindo que cumpra seu objetivo de deter o mar. Os surrealistas adorariam ouvir uma coisa dessa, sobrinho, disse eu, apontando para o quebra-mares do Regatas, sobre os quais revoavam gaivotas brancas, patinhos pretos e um bando de alcatrazes de olhar filosófico e buchos que pareciam conchas de sopa. Os quebra-mares, exemplo perfeito do maravilhoso cotidiano. Depois de me explicar quem são os surrealistas, tio Ricardo, disse o engenheiro, chamando o garçom e indicando de maneira peremptória que pagaria a conta. Estou vendo que, apesar do seu jeito cético, essa história dos quebra-mares deixou você knock-out, de tão impressionado. Sim, eu estava intrigadíssimo. Será que ele falava sério? O que Alberto me contou ficou rondando o ar desde esse dia, indo e voltando à minha consciência de tanto em tanto, como se eu intuísse que, seguindo esse tênue rastro, de repente podia encontrar a caverna de um tesouro. Eu tinha voltado a Lima por 2 semanas, de maneira um tanto precipitada, com a intenção de me despedir e enterrar o tio Ataúfo Lamiel, que,
após o seu segundo ataque cardíaco, fora internado de emergência na clínica americana e submetido a uma cirurgia de coração aberto, sem muitas esperanças de sobreviver. Mas, surpreendentemente, sobreviveu e parecia até em franco processo de recuperação, apesar dos seus 80 anos e suas 4 pontes de safena. Seu tio tem mais vidas que um gato, disse o Dr. Castaneda, o cardiologista de Lima que o operou. Na verdade, pensei que dessa ele não saía. Tio Ataúfo declarou que tinha sido eu, com minha vinda a Lima, que lhe devolvera a vida, e não os médicos. Já havia saído da clínica americana e estava convalescendo em casa, aos cuidados de uma enfermeira permanente e de Anastásia, a empregada nonagenária que o acompanhara a vida inteira. Tia Dolores tinha falecido um par de anos antes. Eu tentei me hospedar num hotel, mas ele insistiu para me levar para sua casinha de 2 andares, não muito longe do Ouvida de São Isidro, onde havia lugar de sobra. Tio Ataúfo tinha envelhecido muito, e era agora um homenzinho frágil que arrastava os pés e magrinho feito um varapau. Mas conservava a cordialidade transbordante de sempre e se mantinha alerta e curioso, lendo, com a ajuda de uma lupa de filatelista, 3 ou 4 jornais diários e ouvindo as notícias todas as noites, para saber como andava o mundo em que vivemos. Ao contrário de Alberto, tio Ataúfo tinha previsões sombrias sobre o futuro imediato. Acreditava que o Sendero Luminoso e o MRTA, o movimento revolucionário Tupac Amaru, ainda dariam muito trabalho e desconfiava da vitória do APRA nas próximas eleições, como as pesquisas indicavam. Vai ser o golpe de misericórdia no pobre Peru, sobrinho, resmungava. Eu estava de novo em Lima depois de quase 20 anos e me sentia um estrangeiro total, numa cidade em que quase não restavam rastros das minhas recordações. A casa da minha tia Alberta tinha desaparecido e no seu lugar surgiu um feio edifício de 4 andares. O mesmo acontecia por toda a parte em Miraflores, onde só uma ou outra daquelas casinhas com jardim da minha infância resistia à modernização. O bairro todo se despersonalizara, com uma profusão de edifícios de alturas desiguais e a multiplicação de lojas e bosques aéreos, de anúncios luminosos que competiam em vulgaridade e mau gosto. Graças ao engenheiro Adalberto Lamiel, fui dar uma olhada nos bairros mille-uma-noitescos, para onde se mudaram os ricos e acomodados. Estavam rodeados pela gigantesca periferia, agora chamada, eufemisticamente, de bairros novos, onde se haviam refugiado milhões de camponeses que desciam das serras, fugindo da fome e da violência. As ações armadas e o terrorismo se concentravam principalmente na região da Serra Central, que sobreviviam em barracos feitos de madeira, lata, panos, esteiras ou o que fosse, em comunidades que, de modo geral, não tinham água nem luz, nem esgoto, nem ruas, nem transporte. Essa coexistência entre a riqueza e a pobreza fazia, em Lima, os ricos parecerem mais ricos e os pobres mais pobres. Muitas tardes, quando não ia encontrar os meus velhos amigos do bairro Alegre, ou o meu recente sobrinho Alberto Lamiel, ficava conversando com tio Ataúfo, e esse assunto voltava obsessivamente à baila. Eu achava que as diferenças econômicas entre a minoria de peruanos que vivia bem tinha acesso à educação, trabalho e lazer, e aqueles que sobreviviam a duras penas em condições pobres ou miseráveis se agravaram muito naquelas 2 décadas. Ele dizia que era uma falsa impressão minha, devido à perspectiva que eu trazia da Europa, onde a existência de uma enorme classe média diluía e apagava esses contrastes entre os extremos. Mas no Peru, onde a classe média era muito pequena, aqueles enormes contrastes sempre haviam existido. Tio Ataúfo vivia consternado com a violência que se abatia sobre a sociedade peruana.
Sempre suspeitei de que isso iria acontecer. Pronto, agora aconteceu. Ainda bem que a pobre Dolores não chegou a ver. Os sequestros, as bombas dos terroristas, a destruição de pontes, estradas, centrais elétricas, um ambiente de insegurança e vandalismo, lamentava, atrasariam por muitos anos a entrada do país na famosa modernidade em que tio Ataúfo não tinha deixado de acreditar. Por enquanto, eu já não verei essa modernidade, sobrinho. Espero que você, sim. Nunca pude explicar a ele de maneira convincente por que a menina má não viera a Lima comigo, porque eu também não sabia. Encarou com um ceticismo disfarçado a história de que ela não podia deixar o trabalho, porque nessa época do ano, justamente, a empresa tinha uma demanda enorme de convenções, congressos, casamentos, banquetes e festas de toda espécie, o que não lhe permitia tirar umas semanas de férias. Eu também não acreditei, em Paris, quando ela usou esse pretexto para não vir comigo, e disse o que pensava. A menina má acabou então reconhecendo que não era verdade. Na realidade, não queria vir para Lima. Por quê? Posso saber? E a tentava. Você não tem saudades da comida peruana? Pois então, vamos passar 2 semanas com todas as delícias da gastronomia nacional. O ceviche de corvina, o chupe de camarão, o arroz com pato, o lombinho refogado, a causa, o seco de chabelo e tudo o mais que der vontade. Não houve jeito, nem a sério, nem de brincadeira, de atraí-la com minhas iscas. Não iria ao Peru, nem agora nem nunca. Não pisaria lá nem por algumas horas. E quando quis cancelar a viagem para não deixá-la sozinha, ela insistiu que eu viajasse, lembrando que os Grabowski estariam em Paris justamente nessa época e que podia recorrer a eles se precisasse de ajuda. Conseguir esse trabalho tinha sido o melhor remédio para seu estado de ânimo. Também ajudou, creio, o fato de termos nos casado, depois de enfrentar 1000 dificuldades, e agora ela era, como às vezes gostava de me dizer intimamente, uma mulher que, pela primeira vez na vida, perto de fazer 48 anos, estava com seus papéis em ordem. Pensei que, sendo a pessoa inquieta e liberada que sempre tinha sido, trabalhar numa empresa de eventos sociais a deixaria entediada em pouco tempo, e que uma funcionária tão pouco competente seria despedida logo. Não foi o que aconteceu. Pelo contrário, conquistou rapidamente a confiança da sua chefe e se ocupar, fazer coisas, assumir obrigações, mesmo que fosse levantar os preços de hotéis e restaurantes, compará-los e negociar descontos, descobrir o que as empresas, associações e famílias desejavam, que tipo de paisagens, hotéis, cardápios, espetáculos, orquestras, em seus congressos, banquetes, aniversários, tudo isso ela levava muito a sério. Não trabalhava só no escritório, mas também em casa. Eu a ouvia de tarde à noite, pendurada no telefone, discutindo detalhes desses contratos com uma paciência infinita, ou informando a Martine, sua chefe, os fatos do dia. Às vezes, precisava viajar ao interior, geralmente para Provença, a Côte d'Azur ou Biarritz, acompanhando Martine, ou enviada por ela. Durante essas viagens, telefonava todas as noites e me contava com minúcias seus afazeres do dia. Para ela foi muito bom ocupar o tempo, adquirir responsabilidades e ganhar dinheiro. Voltou a vestir-se com vaidade, ia a salões, massagistas, manicures e pedicures, e me surpreendia constantemente com alguma mudança na maquiagem, no penteado ou na roupa. Faz isso para ficar na moda ou para deixar seu marido sempre apaixonado? Faço porque os clientes adoram me ver bonita e elegante. Está com ciúmes? Sim, estava. Eu continuava apaixonado feito um bezerro, e creio que ela também o estava por mim, porque, exceto durante pequenas crises passageiras, desde aquela noite em que quase me joguei no Sena,
entendi certos detalhes da nossa relação antes impensáveis. Essa separação de 2 semanas vai ser uma prova, disse ela na noite da minha partida. Vamos ver se você se apaixona por mim ainda mais ou me troca por uma dessas peruanitas travessas, bom menino. Chega de peruanitas travessas. Você é mais do que suficiente para mim. Ela conservava uma silhueta esbelta. Os fins de semana continuava indo à academia na Avenue Montaigne para fazer exercícios e nadar. E seu rosto estava fresco e animado. Nosso casamento foi uma verdadeira aventura burocrática. Embora fosse tranquilizador para ela saber que sua situação finalmente estava resolvida, eu suspeitava de que, se algum dia, por alguma razão, as autoridades da França fossem fuçar seus papéis, descobririam que o nosso casamento tinha tantos vícios, de fundo e de forma, que era inválido. Mas não dizia nada, e muito menos agora que, ao completarmos 2 anos de casados, o governo francês acabava de lhe conceder a nacionalidade, sem suspeitar de que a recente Madame Ricardo Somocurcio já se havia naturalizado francesa antes, por casamento, com o nome de Madame Robert Arnault. Para casar-nos, foi preciso conseguir documentos falsos para ela, com um nome diferente do que usava quando se casou com Robert Arnault. Isso só foi possível com a ajuda do tio Ataúfo. Quando lhe descrevi o problema em linhas gerais, sem outras explicações, além das indispensáveis, e evitando os detalhes acidentados da vida da menina má, ele me respondeu no ato que não precisava saber mais nada. O subdesenvolvimento tinha soluções prontas, embora um tanto onerosas, para casos como aquele. E, dito e feito, em poucas semanas me enviou uma certidão de nascimento e outra de batismo, em nome de Lucy Solorzano Cajarruaringa, emitidas pela prefeitura e pela paróquia de Ruaura, munidos das quais, seguindo suas instruções, fomos nos apresentar ao cônsul do Peru, em Bruxelas, que era amigo dele. Tio Ataúfo já lhe havia explicado por carta que Lucy Solorzano, noiva do seu sobrinho Ricardo Somocurcio, tinha perdido todos os documentos, incluído o passaporte, e que precisava de um novo. O cônsul, uma relíquia humana de colete, correntinha e monóculo, veio nos receber com uma prudente, mas educada frieza. Não fez uma única pergunta, o que me fez pensar que tinha sido informado pelo tio Ataúfo de mais coisas do que aparentava saber. Foi amável, impessoal e seguiu todas as formalidades. Mandou ofícios ao Ministério de Relações Exteriores e, por intermédio deste, ao Ministério do Interior, e enviou cópias das certidões de nascimento e de batismo da minha noiva, pedindo autorização para emitir um novo documento. 2 meses depois, a menina má tinha um passaporte novinho em folha e uma nova identidade, com os quais podemos solicitar, ainda na Bélgica, um visto de turista para a França, avalizado por mim, francês naturalizado, residente em Paris. Apresentamos imediatamente a papelada no cartório de Venne, na Praça do Panteão. E afinal nos casamos lá mesmo, em outubro de 1982, num meio-dia de outono, na companhia exclusiva dos Grabowski, que serviram de testemunhas. Não houve festa de casamento, nem sequer outra comemoração, porque nessa mesma tarde viajei a Roma para um contrato de 2 semanas na FAO.